Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Tarô, módulo 1, Arcanos Maiores. Esta é a aula número 1. Meu nome é Alexandre Delma Grise. Vamos lá. O que é Tarô? O Tarô é um baralho composto por 78 cartas. Essas cartas são chamadas de arcanos, do latim arcanum, que significa mistério, segredo ou chave. Então nós temos 78 mistérios no Tarô. Essas cartas, elas são divididas em dois grupos. Os 22 arcanos maiores, onde você tem aí cartas que vão se ligar ao mundo espiritual, subjetivo, idealizado, e os 56 arcanos menores, que vão retratar o mundo material, concreto e racional. Então, todo tarô, para ser tarô de verdade, ele deve conter 78 cartas. Aquele baralho que não tiver 78 cartas vai ser um oráculo, um outro tipo de oráculo, tá? Qual é a origem do nome tarô? Nós temos uma origem egípcia do nome, onde Tar é caminho e Ro é rei ou real. Então, tarô nada mais seria que um caminho real, caminho da vida. É considerado um oráculo, ou seja, um meio pelo qual alguém possa obter respostas para um esclarecimento maior, ou seja, para um questionamento, uma pergunta que é feita. Então, através das cartas, né, que são aí retiradas, aleatoriamente, você chega a uma resposta. A história do tarô, ela é ainda incerta e controversa, né? Você não tem, na verdade, uma marcação do tempo precisa para se falar exatamente quando e onde exatamente o tarô foi criado. O mais provável berço das cartas do tarô é a Europa medieval, registros datando aí do século XIV. As cartas dos primeiros tarôs não continham nome, nem numeração e nem o quantitativo atual, que é de 78 cartas. Então vocês não tinham, naquela época, não havia tarô com o nome das cartas, ou com numeração, ou com a quantidade que temos hoje. Isso tudo foi evoluindo com o passar do tempo. Por volta de 1690, os tarôs em toda a Europa obtiveram a formação definitiva de 78 cartas, que conhecemos até hoje, similar ao tarô de Marsella. O tarô de Marsella é o tarô mais clássico e tradicional conhecido. Essa imagem aqui do tarô de Visconti Sforza, de 1440. Foi o primeiro tarô retratado na Europa medieval e que teve, né, o seu sucesso aí. E é um tarô muito antigo e é o que se tem notícia. Inclusive, ele é até hoje comercializado, tá? Em alguns sites e lojas esotéricas. Bem, passamos para o próximo tópico. Para que serve o tarô? Basicamente, o tarô serve para duas coisas. Primeiro, prever o futuro. Coloquei até aqui prever o futuro entre aspas, né? Porque o futuro depende de muitas coisas. Então, o tarô, ele analisa desde situações passadas, o momento presente, a energia do consulente que está ali na sua frente, né? Toda a sua energia, e avalia o que está em jogo também como previsão, como uma tendência de futuro, né? Quando a gente fala de prever o futuro aqui, a gente está falando de uma tendência. Nada vai ser fatalista. Então, essa função do tarô seria do enfoque preditivo, de previsão. Tá? O tarô divinatório, né? Onde você acessa o divino para você obter respostas a uma pergunta. E ele serve também para aconselhar o consulente sobre determinada situação, facilitando a tomada de atitudes e a solução de problemas. Esse aqui é o enfoque orientativo, né? De aconselhamento, buscando assim um autoconhecimento. Então você tem dois enfoques, o preditivo, ou divinatório, e o orientativo, ou também, de uma certa forma, uma linha mais terapêutica. A leitura de tarô é uma projeção do nosso inconsciente, que desejamos saber a respeito de um momento,
de uma pessoa, de uma situação. O tarô, gente, ele analisa a energia do consulente naquele momento e faz uma projeção do seu inconsciente. Legal? Legal, vamos lá. Continuando. Como que o tarô funciona e o que está por trás do seu funcionamento? As cartas do tarô, elas vão ser embaralhadas e sorteadas. Então, colocamos nesse momento o poder do acaso, que sempre determina as cartas que devem vir à tona. E é incrível, gente, as cartas que deverão vir à tona, que deverão sair, vão sair. Não importa a forma que você embaralha, a forma que você corta o baralho ou não corta, as cartas que precisam sair, vão sair. Não há nenhuma influência religiosa, né, espiritual, declarada, atuando no sorteio ou na leitura. O tarô é um sistema fechado de conhecimento, que funciona por si só, sem precisar de embasamento de outros saberes, como astrologia, cabala ou numerologia. Então, você não precisa saber de astrologia para entender o tarô. Você também não precisa saber de cabala ou, por exemplo, de numerologia para entender ali a leitura, a interpretação das cartas. Tá? Mas é claro, se alguém quiser depois se aprofundar nessa linha mais ocultista, é um prato cheio aí para fazer análises, né? Quais são os tipos de tarô? Nós temos o tarô clássico, que são aqueles que contêm simbologia similar ao tarô de Marselha, que foram desenhados entre 1400 e 1900. Dentre eles nós podemos destacar o Spanish Tarot. Nós temos o tarô moderno, que contém simbologia semelhante ao tarô de Marselha, porém com desenhos livres, cores mais vibrantes, mais vivas. O tarô de Rider é o principal exemplo disso, tá? Então aqui o tarô de Marselha é o tarô mais clássico, né, tradicional que nós conhecemos, super famoso. Aqui nós temos aqui a imagem dos 22 arcanos maiores. E nós temos o tarô de Rider-Waite, também com seus 22 arcanos maiores. Qualquer tarô pode ser usado no curso para você aprender a jogar, mas eu recomendo os tarôs clássicos, né? Ou Marselha ou Waite. O Waite eu assim, ainda recomendo mais porque ele traz as imagens dos arcanos menores. O tarô de Marselha não tem essas imagens, tá? Então, que dificulta um pouco o entendimento. Temos o tarô transcultural, que estabelece uma analogia entre os tarôs clássicos e determinada mitologia ou fábula ou história antiga, né? Nós temos o tarô celta, o tarô mitológico, que é super também conhecido, muito bonito. E o tarô surrealista é aquele que não se parece visualmente com os tarôs nem modernos e nem clássicos, né? Eles não se parecem com nenhum outro tarô. Eles buscam uma livre criação artística. Nós temos o tarô encantado e o tarô de Osho Zen. Aqui o tarô mitológico. E aqui o tarô encantado, que é bem diferentão. Mas como eu disse para vocês, os tarôs clássicos são os melhores para vocês começarem os estudos. A estrutura do tarô, a gente pegando, né, os elementos que estão presentes nas cartas, nós temos o elemento terra, que é o plano material, que vai representar o terreno, o concreto, o físico, o dinheiro, o que é concreto de acontecer, né? A realização, a estabilidade. O elemento ar, que está ligado ao plano mental das ideias, então pensamentos, intenções, crenças, ideias, a razão, que é o lado intelectual. O elemento água, que é o plano sentimental, que representa a emoção, os sonhos, os sentimentos, desejos, expectativas, a sensibilidade. E o elemento fogo, que tem ligação com o plano espiritual, que vai representar a ação, o impulso de algo acontecendo, o poder pessoal, o movimento, e também os ideais, o entusiasmo e a criatividade. Todos os arcanos maiores, eles vão ser descritos nesses 4 planos de ação. Então, por exemplo, se uma pergunta for feita
Sobre trabalho é plano material, ou sobre dinheiro também é plano material. Então você vai estudar o arcano maior e vai interpretá-lo de acordo com o plano material. Como que ele se manifesta nesse plano? A mesma coisa, por exemplo, é quando se pergunta sobre amor, sobre relacionamento. Aí você vai no elemento água, você vai no plano sentimental, onde manifesta aquele arcano, tá? E assim por diante.